foram dadas no primeiro trabalho. Então, vocês vão pegar o trabalho que está lá na pasta de cada um dos grupos, falando das estacas, e aí vocês vão conferir com o exemplo de vocês, com o estudo de caso de vocês, né? Vão verificar como é que é a metodologia executiva e analisar se ela pode ser realizada no terreno de vocês, na obra de vocês, né? Com relação às cargas, né? Vocês vão avaliar, aí vocês vão ter que avaliar o projeto estrutural, o projeto arquitetônico da obra, a finalidade da obra também, e aí vocês vão avaliar a partir das cargas. Vocês vão precisar ter o projeto de locação dos pilares, das fundações, e as cargas que elas aplicam, certo? Então, vocês vão precisar saber as cotas, porque vocês vão precisar saber a distância entre os pilares e verificar se é possível executar aquela determinada fundação, né? Isso aí vai depender da carga e vai depender das distâncias entre os pilares, né? Porque, por exemplo, se um pilar, você vai, de todos os pilares, aí vocês vão avaliar quais são os pilares mais carregados, os menos carregados, qual é a distribuição de cargas, certo? E aí, vocês vão verificar. Aquela fundação que você escolheu, ela suporta a carga máxima do projeto, né? Lá nas tabelinhas que vocês disponibilizaram aí nos trabalhos, vai ter as cargas respectivas de acordo com os diâmetros, por exemplo, né, se for estaca. E aí vocês também têm as características das fundações rasas. Então, por exemplo, uma determinada estaca, ela vai ter diferentes diâmetros e cada um com diferentes suporte de carga. Mas aquilo ali está relacionado à carga estrutural, tá? Então, aquilo ali é baseado na empresa que projeta e que executa aquelas estacas. Então, você vai ter, por exemplo, você vai ter aquele diâmetro correlacionado a ele, a carga que a empresa, ela disponibiliza para você escolher qual você vai usar no seu projeto. Possa ser que você escolha mais de uma ou não. Mas vamos dizer que você escolha que seria viável a escolha de apenas um diâmetro. Aí você vai avaliar qual é a carga máxima, qual é a carga mínima. Então, digamos que a carga máxima é 500 kN e a mínima é 50 kN. A disparidade é muito grande, 500 para 50 é muito grande. Então, por exemplo, não seria viável eu escolher uma estaca que suporte 500, uma estaca que suporte 500, porque aí eu estaria usando a mesma estaca para uma carga de 50 que eu estou perdendo nesse caso. Então, eu tenho que pensar qual é a distância entre os pilares, as posições que eles ficam. Aí eu posso pensar num conjunto de estacas. Então, por exemplo, se um pilar, né, ele descarrega 500 kN e uma determinada estaca que eu estou analisando, ela só suporta até 100, ela tem de 50, tem de 100, aí eu posso pensar, tem de 70, vamos dizer, né? Aí eu vou pensar, se eu usar de 50, eu estou no limite de usar uma estaca para um pilar de 50. Eu não posso trabalhar no limite. Por quê? Porque a resistência de uma fundação não depende só do elemento estrutural, como vocês viram na primeira aula. Ela depende também da capacidade geotécnica do solo. Não adianta o elemento suportar, mas o solo não suportar, certo? Então, ele vai projetar, ele vai executar uma estaca que suporte 50. Mas o solo pode não suportar 50 para aquela estaca, porque para cada estaca executada, o solo vai ter uma resistência diferente, porque vai depender dos contatos, né? Da área, do comprimento. Então, na maioria dos casos, para os solos, eles são normalmente menos resistentes do que o elemento estrutural, porque a gente sempre pega um elemento estrutural que resiste. A gente que projeta, a gente que executa, a gente que planeja,
a gente que fabrica o elemento. Então, a gente fabrica ele do jeito que a gente quer. Mas o solo não, o solo do terreno é natural, a gente não vai mudar o solo do terreno. Se a gente for mudar, melhorar ele, aí é uma outra técnica que a gente vai gastar, né? Além. Então, a gente vai pensar no pressuposto que o solo é bom e que a gente não vai usar um método de melhoramento de solo. Isso aí é só se realmente não for viável, nem técnico, nem economicamente, o uso de uma fundação para aquela obra, naquele terreno, aí a gente pode pensar em melhorar aquele terreno para possibilitar isso. Mas, a princípio, a gente tem que usar o solo do jeito que ele é. Né? No último caso é que a gente vai mudar ele, melhorar ele. Então, o solo é natural, vou usar do jeito que ele está. Então, eu vou ter que pensar, né, que o elemento estrutural ele tem que ter aquela capacidade. Se ele tem capacidade de 50, a gente pensa que o solo vai ter menos. Então, a gente não vai trabalhar no limite, não. Outra coisa é que o solo, normalmente, a gente vai usar uma fundação com um coeficiente de segurança 2. Então, a gente vai reduzir a metade da resistência do solo. Se o solo já não for bom e você ainda vai reduzir na metade a resistência dele, então, consequentemente, a gente não vai ter uma resistência tão elevada, certo? É por isso que a gente não deve trabalhar no limite. Você pode até, a princípio, trabalhar no limite, mas lá na frente você vai ter que voltar e fazer uma mudança na estaca escolhida, no diâmetro, na resistência. Então, assim, eu indico que vocês já escolham uma estaca que ela possua, né, uma resistência mais elevada do que a que você deseja, do que a que o projeto precisa. Então, se você, por exemplo, escolher uma estaca, né, um pilar de 500 ou de 50, aí você escolhe uma estaca de 100. Aí, o que é que você faria? Lá na resistência de 500, se eu trabalhasse no mínimo, eu usaria 5 delas, um grupo de estacas para aquele pilar, certo? Mas eu não quero trabalhar no limite, eu posso escolher 6, né? Ficar com a resistência de 600 para uma carga de 500. E aí, lá no estudo geotécnico, eu verificaria se ele suportaria ou não. Se ele não suportar, vou ter que aumentar o número de estacas ou mudar de estaca, certo? Eu só estou dando aqui um preparo, né? Uma ideia do que vai acontecer lá na frente, que vai influenciar no que vocês vão escolher agora. Estou dizendo por quê? Porque vocês vão fazer isso pela primeira vez. Aí lá na frente, vocês vão pensar, meu Deus, eu vou ter que mudar a estaca. Porque, por exemplo, se você escolhe uma estaca de 100, aí trabalha com 6 estacas. Aí, em soma, seria 600, a resistência estrutural. Só que a carga é de 500. Você está trabalhando muito próximo da carga. Tá? Possa ser que lá na frente você precise de 8 estacas, em vez de 6. Ou você precise de 9 estacas. E aí, quanto mais estacas você utiliza, possa ser que você tem que, perante a norma, ter um espaçamento limite. Você tem que ter também, analisar os bulbos de tensões lá embaixo, nas estacas. Esses bulbos podem se somar. E aí eles vão trabalhar juntos, né? Você pode ter também um aumento de resistência do solo ou uma redução. Você pode ter que, por exemplo, se o solo for muito rígido, não seja possível executar tantas estacas, porque tem estaca que, ao ser executada, enrijece o solo. Tem estaca que, ao ser executada, tem perda de concreto. Então, assim, varia muito devido à metodologia executiva e o tipo da estaca vai variar muito em relação ao tipo de solo. Pode ser que o solo seja mais rígido ou seja mais mole. Então, tudo isso vai influenciar. Então, agora, né, vocês vão olhar para o solo, vão estudar, né, vocês vão assistir os vídeos dos colegas, analisar as pesquisas, porque quando você for estudar uma estaca, você tem que conhecer ela, né, plenamente. Você vai ter que conhecer essas características dela aqui. Aí você vai comparar com a sua situação, certo? E essa questão da carga e diâmetro relacionado varia muito, né? Porque a sua escolha pode não ser possível, né? Não ser a melhor solução. Então, se você escolher uma de 100, aí possa ser que uma só estaca dê certo para a carga do pilar de 50,
Aí, digamos, se você tem uma carga de pilar de 70, ela cobriria também. Aí você tem outro pilar de 100, aí você já está no limite, é melhor usar duas, certo? Então, quando você está no limite, você tem que aumentar o número de estacas. Aí lá vai você trabalhar com 200 com a carga de 100. Pode ser que seja necessário. Aí você olha outro carregamento, é 250. Aí você já vai ter que botar no mínimo 3 estacas lá. Então, você vai ter que verificar essa questão de que solução seria mais apropriada para as condições de carga que você tem, para as distribuições de carga, para os espaçamentos, certo? Outra coisa também que é importante vocês analisarem é a questão do grupo de estacas. Quanto mais estacas você utiliza, melhora a condição de resistência delas, porque elas trabalham juntos, em conjunto, e elas aumentam a resistência do solo. Outra coisa também que vocês têm que analisar, deixa eu ver o que eu ia falar agora. Fugiu da mente. Fugiu da minha mente. Eu ia falar uma coisa bem importante. Com relação à carga máxima. Pensei em duas coisas ao mesmo tempo, aí não deu certo. Se eu me lembrar, depois eu falo. Essa questão aqui da profundidade máxima, né? Vocês viram lá na pesquisa de vocês que cada estaca ela consegue, né, ser executada até um determinado limite de profundidade. Então, como é que vocês vão analisar esse ponto aqui? Vocês primeiro vão olhar para o perfil do SPT do solo, aí vocês vão escolher uma profundidade que você considera segura para apoiar a sua fundação, certo? Então, como é que você vai avaliar isso? Você vai ter que escolher uma profundidade que, se você apoiar a sua fundação nela, você vai ter recalques insignificantes, né? Recalques que estejam dentro dos limites estabelecidos pelo projeto estrutural pelos elementos construtivos em geral, porque às vezes o projeto estrutural dá um limite, mas o projeto construtivo dá outro limite. Vai depender muito disso, né? Talvez você tenha que assegurar a obra, as condições de serviço, né? Ou apenas a de segurança, né? Então, vai depender de projeto para projeto, o estado limite dele. Então, dependendo disso, você vai ter limites de recalques. Aí, com esse limite de recalque, se for um limite baixo, né, você vai ter que reduzir ao máximo os recalques. Então, seria interessante você escolher uma base bem firme, tá? Para você considerar uma base firme, você tem que avaliar aonde sua estaca está apoiada e o solo exatamente abaixo da base e os sequentes, né? A sequência que está abaixo, que é influenciada pela carga que a estaca está repassando para o solo. Então, todo o bulbo da estaca, você vai ter que analisar toda a região em que a ponta da estaca estabelece essa influência. Então, se essa região for uma região considerada firme para essa obra, né, como eu falei, vai depender dos limites da obra, então você escolhe aquela profundidade como sendo a escolhida para apoiar a sua fundação. Se essa profundidade, aí a partir daí é que você vai avaliar agora as soluções. Digamos que a profundidade seja de 50 metros, é uma profundidade muito grande. Aí você já eliminaria as fundações rasas. Porque as rasas, elas vão até no máximo 3 metros de profundidade, né? Então você já eliminaria elas. Aí você teria que olhar para as estacas. Quando vocês fossem olhar para as estacas, tem umas que não conseguem atingir 50, que o limite dela está muito menor. Então, elas seriam eliminadas por essa profundidade. Então, por isso que
a profundidade máxima que o Estado consegue atingir e a profundidade escolhida para a sua obra, você tem que primeiro escolher, para depois você comparar com os limites de cada uma das fundações e verificar se é viável ou não usar aquela fundação. A INSPT impenetrável. Eu falei para vocês até sobre isso, né, na primeira aula, que... Gente, vocês querem falar alguma coisa? Não, professora, tudo ok até agora. Pode continuar. Esse NSPT impenetrável, né? Então, como eu falei, você, na opção anterior, você escolheu uma profundidade. Aí, você vai avaliar todos os números de NSPT que você tem acima dela. Todos esses números, eles vão ter que ser atravessados por uma determinada estaca. Então, digamos que lá em cima você tem um NSPT muito alto, que fosse de 45, mas logo abaixo você tinha um NSPT baixo, de 20, de 15, de 10. Então, você não quis escolher aquela profundidade, você não quis escolher, porque abaixo dela você não se sentia seguro para apoiar a sua estaca. Então, pode acontecer de você ter números de SPT elevados, né, na sequência do perfil, mas que não são opção para você de apoio de estaca, porque os números abaixo, logo abaixo, não atendem o requisito da sua obra. Por exemplo, o que seria o requisito da sua obra? Seria a questão da carga que você está aplicando relacionada aos recalques, certo? Então, se for uma carga baixa, um NSPT menor poderia ser usado como apoio, porque a carga é baixa, aquele NSPT é rígido para aquela carga, é firme para aquela carga. Mas se a carga for elevada, aí ela exige um apoio mais firme, ela exige um solo mais resistente, né? Mais rígido. Então, o NSPT tem que ser maior, tá? Então, vocês têm que ver essa questão. Não é porque esse solo é firme para aquela obra pequena, mas para uma obra maior não é firme, certo? Então, assim, se você for pensar na questão só prática e experiência, né, você vai chegar lá, não fez o exame do NSPT. Aí você chega lá, você abre um furo, você analisa, tem engenheiros que só sabem qual é o solo na hora que escava e executa, e vai executar. Aí ele já pensou qual a fundação usar, chega lá, executa, nem verifica o solo. Então, isso aí está errado, né? E outra coisa, não é para contar só com o que você vê lá, né? Você abriu a escavação, aí você acha um solo, pronto. Quando a gente achar o solo firme, a gente coloca a fundação lá. Muita gente faz desse jeito. Os pedreiros pensam desse jeito. Por quê? Porque eles não conhecem essa área, né? Aprofundada da resistência do solo, né? Da geotecnia. Então, um mestre de obra talvez não conheça o suficiente. Então, não é interessante deixar a sua obra nas mãos de pessoas que não estão capacitadas para entender, interpretar isso. Tá? Mas se vocês forem para a prática, vocês vão ver que funciona dessa forma. E aí você pensa diferente deles, aí fica o choque, né? Fica um choque, ele às vezes não aceita, ri, eu sei porque trabalhar com pedreiro é complicado. Às vezes a gente fala, eles não entendem, né? Então nem adianta. Mas se você for, né, por exemplo, eu vou aprender na prática, porque na universidade eu não vi, não funciona assim. Na universidade você está vendo, você está sendo cobrado, mas vai se complementar com o que você vê na prática. Não é a prática sozinha que vai resolver, né? Então, você vai chegar lá, faz uma escavação, eles pensam, achei um solo firme, tá? Então, aqui tá beleza para executar a fundação. Mas como foi que ele achou aquele solo firme? Quais foram as considerações que ele fez? Ele escavou, aí ele não consegue furar mais? Sim, mas, por exemplo, se eu for tentar furar um solo, com a força que eu tenho, para mim, eu vou conseguir chegar no solo fraco ainda, né? Aí, se você colocar uma pessoa mais forte, então, assim, vai mudar muito dependendo da pessoa que está fazendo o furo, certo? E às vezes você pensa que alguém é forte ou que alguém é fraco e nem é. Às vezes uma pessoa que você aparentemente acha que é fraca é forte.
Então, essa questão da resistência a furo, né, a escavação, vai variar muito de pessoa para pessoa e de obra para obra, né? Mas muitos se contentam só com o que eles estão realizando ali, com os instrumentos que eles possuem, e não funciona dessa forma. Primeiro, que a norma, né, a norma de fundações, ela exige que qualquer obra, pequena ou grande, tenha o estudo geotécnico. E o mínimo é o SPT. Você não pode usar só resistência a trado, não. Né? Usar o trado manual ou um trado mecânico e querer estabelecer se é resistente ou não. Ou você faz uma trincheira, um poço e querer estabelecer. Você não vai conseguir, você não vai estar atendendo a norma, né? E você pode ser embargado por isso a obra. Então, é necessário fazer SPT. Toda obra, qualquer obra, pequena ou grande. Então, só o SPT vai poder lhe dar essas informações, certo? E como eu falei, ela tem que atender os requisitos do projeto e o solo que você tem que escolher, o NSPT que você tem que escolher, tem que estar de acordo com a carga que você está aplicando. Além disso, você tem que olhar os SPTs, os NSPTs que estão abaixo e que compreendem a região do bulbo das estacas, certo? Por quê? Porque toda a região do bulbo vai ser afetada. Então, se o solo que você aplicou é 50, mas o que está abaixo dos 50 for 30 e depois 20, aí já não seria adequado, né? Então, vai depender muito do que você estabelecer. Se você, por exemplo, aplica uma carga de 500, mas você está usando 5 estacas de 100, o que vocês acham? Estou usando 5 estacas de 100. Estou aplicando quanto no solo? 100 ou 500? 100. Todo mundo. 500, eu acho, não? Por quê? Porque não são 5 estacas de 100, aí acho que eu estaria aplicando 500. Não sei. Porque os bulbos vão se somar no final, porque são estacas, aí vai ser 100, 100, 100, 100, 100, e vai dar 500. Porque você tem que analisar toda a região ao redor. Aí, se você olhar aqui a estaca, as estacas elas são executadas muito próximas. Elas têm um limite de espaçamento lá pela norma, mas aquele espaçamento se baseia em questões construtivas, não é essas questões, né, de tensões. No final das contas, as estacas elas vão trabalhar juntas, né? É tanto que a gente trabalha com um grupo de estacas. Mas, assim, você está aplicando aquele solo, você está aplicando 500, mas, de certa forma, você está distribuindo as tensões durante o percurso, né? Durante o fuste, porque você também distribui cargas pelo fuste. Você não está trabalhando só com a ponta, né? Então, aquela carga ela vai sendo distribuída por todos aqueles solos que estão em contato com o fuste. Mas a ponta, ela tem que estar localizada, ela tem que estar apoiada numa base firme. Por quê? Porque, por exemplo, se os solos que estão atravessando o fuste forem solos de baixa resistência, como na maioria dos casos né? Porque a gente já escolheu a profundidade por conta do NSPT, então, normalmente, elas vão ter mesmo regiões de baixa resistência. Aí, assim, elas vão sofrer tensões, porque o fuste vai transmitir tensões, e elas podem sofrer deformações também, né? Só que a ponta está apoiada tem um apoio firme, muito resistente, certo? Então, por mais que existam regiões fracas, mas devido à ponta estar firme, né, e a estaca que está sustentando os pilares, a estaca não vai se deformar, então a construção não desce, tá entendendo? Possa ser que só os solos desçam, os solos próximos, mas mesmo assim vai depender da carga que está sendo aplicada, né? Do solo ser ruim. Então, possa ser que aqueles solos realmente cedam. Só que a estrutura não vai ceder. Aí você, pelo menos, garanta a segurança da estrutura, de certa forma.
Mas se, por exemplo, esses solos cederem, você pode estar comprometendo o piso, né? As paredes, o baldrame, né? Essas coisas. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Mas vocês entenderam essa questão do impenetrável, né? Que eu até fugi um pouco. O impenetrável seria o quê? Vocês verificarem todos os números que a estaca tem que atravessar e se aquela estaca consegue atravessar todos aqueles números, tá? Então, por exemplo, possa ser que uma estaca ela só consiga atravessar no máximo até 24, o limite dela é 25, ela não consegue passar de 25. Então, se o limite dela for 24, se você usar só uma estaca, você pode considerar que você atravessa aquele 24. Mas, se você, por exemplo, for usar 2 estacas que enrijeçam o solo, você já teria que pensar se você conseguiria executar a segunda, né? Porque a primeira enrijeceu mais o solo. Então, na hora que você fosse executar a segunda, talvez você não conseguisse. Outra coisa é que a gente sabe que um perfil só não vai representar exatamente o solo, né? A gente escolhe pontos específicos, a gente tem uma noção de como é o solo, então vocês também tem que ter esse cuidado de entender que possa ser que durante a cravação você se depare com um solo rígido e não consiga cravar a estaca. Por isso que é importante, né, o engenheiro executor ter acesso à nega da sua estaca, se for cravada, para poder ele verificar essa questão aí, né? Se ele atingiu a nega, então ele não pode continuar cravando. E aí, se isso acontecer e você não profundidade de projeto, já pode gerar um problema para você. Aí, o que você poderia fazer lá em campo para evitar uma situação dessa, né? Quem estudou estacas cravadas aí viu que existem algumas técnicas que podem ser uma solução para uma situação dessa, lá durante a execução. Porque a gente sabe que a gente projeta uma coisa, estuda uma coisa, investiga, tira conclusões, mas são hipóteses, né, que não são 100% garantidas. Então, lá, com certeza, vão ter surpresas. Aí, você vai ter que pensar na solução dessas. Aí tem a solução do pré-furo, né, que eu estou lembrando agora, é a do pré-furo, tem outras soluções também. Alguém se lembra? A do pré-furo, você escava um pouco o solo. Por exemplo, digamos, você vai cravar 20 metros, você pode escavar 1 metro antes, né? E remover aquele solo. E aí, quando você for cravar a estaca, você não vai densificar da mesma forma. Você não vai enrijecer o solo como você enrijeceria se você não removesse uma parte daquele material, né? Porque você vai empurrando, quando você vai cravando, você vai empurrando o solo, então você vai endurecendo ele. Então, se você remover uma parte desse solo, escavar, aí você vai enrijecer menos. Então, essa é uma sugestão, né? Uma solução. Existem outras soluções também, mas você tem que ter esse cuidado. Primeiro, durante o projeto, pensar que isso pode acontecer, certo? E isso pode influenciar até na quantidade de estacas que você vai usar para cada pilar, né? Pensando nisso ainda, eu vou falar aqui para vocês que existe a questão, né, lá da primeira aula que eu falei, de interação solo-estrutura. Então, o que isso significa? Que se houver uma disparidade lá entre as cargas dos pilares, visto que as cargas, né, os pilares, a estrutura, ela trabalha juntamente com a infraestrutura, porque elas são conectadas, elas no final das contas formam uma estrutura só, o que é ocasionado em uma vai gerar consequências na outra. Então, uma carga que o pilar recebe vai ser, no final das contas, transferido para os elementos estruturais da fundação. E uma deformação que uma estaca sofre vai gerar a mesma deformação na estrutura. Então, elas, no final das contas, trabalham junto, porque elas estão engastadas, né? Aí, assim, o que é que vai acontecer? Se, por exemplo, você tiver um ponto onde a deformação seja bem maior do que um outro ponto,
mas elas estão trabalhando juntas. Na estrutura, ela está toda conectada. As vigas estão conectadas aos pilares, estão conectadas à laje, está tudo conectado. Então, o que um pilar deformar, vai alterar a distribuição de cargas de toda a estrutura. Aí você pensa que todos os pilares estão sofrendo deformação. Se todos os pilares sofrerem deformação, e no final das contas elas vão ser transferidas para todas as vigas e laje, você vai ter uma redistribuição aí de cargas, de tal forma que ela se aproxima, né? As cargas dos pilares, elas vão se aproximar umas das outras. Então, se você vir que no seu projeto de cargas, né, no seu quadro de cargas, você tem uma variação muito grande de cargas, isso vai atrapalhar seu projeto, se você pensar exatamente assim, porque você vai pensar em suportar cargas elevadíssimas para alguns pilares, enquanto que outros, cargas mais baixas. Aí você projeta um número de estacas de acordo com isso, com o que é passado para você pelo projeto estrutural, e aí você pode cometer graves erros. Por quê? Porque, por consequência da interação solo-estrutura, na realidade, aquelas cargas não vão ser as mesmas. Não vão ser. Então, se antes era 550, 70, 100, depois da interação solo-estrutura, 500 vai baixar e a de 50 vai subir. Então, isso aí, na realidade, gente, a norma, né, atual, ela está exigindo que isso seja considerado nos projetos, mas não em todos. Ela dá a indicação de que tipo de projetos você precisa levar em conta a interação solo-estrutura, tá? Empreendimentos menores, eles não vão precisar dessa preocupação, né? Mas empreendimentos maiores, sim. Aí lá na norma especifica quais são que você precisa levar isso em conta. E quando você leva isso em conta, isso vai afetar a escolha que você vai fazer. O número de estacas que você vai colocar em cada pilar, né? Aí essa parte de cravação em rocha aqui, como eu falei na última aula, cada estaca tem uma condição, né? Tem umas que conseguem ser apoiadas, outras que conseguem ser cravadas dentro da rocha, né? E aí vocês vão avaliar se no seu projeto vai ser necessário cravar na rocha. Se você vai precisar atravessar matacão, se você vai precisar penetrar na rocha. Porque se isso for necessário, aí você vai eliminar várias estacas por causa disso. Essa faixa de NSP tem indicado. Lá nas minhas aulas de estacas, que eu introduzi os temas, eu vou falando exatamente sobre isso. Por quê? Porque é um assunto geral, né, que interfere na escolha, que interfere em todas as estacas. Então, eu já deixei lá essa explicação, certo? Que vocês vão ter que entender para avaliar essa questão aqui. Como eu falei, existe uma faixa de NSPT que a estaca vai ter que atravessar até chegar no apoio firme dela. Aí, o que acontece? Tem umas que conseguem penetrar nas camadas mais rígidas, tem outras que não conseguem penetrar, e por isso você vai eliminar algumas. Mas também pode acontecer o contrário. Pode ser que existam algumas faixas tão fracas que comprometam a execução de algumas estacas. Existem faixas com lençol freático, eu acho que eu nem coloquei coloquei lençol freático aqui. Ficou faltando. Eu nem imaginava. Não, coloquei, tá aqui. Colocou. Aqui, né? A utilização acima ou abaixo. Então, essa questão da água vai influenciar também na faixa, porque, na realidade, o que vai acontecer? Um NSPT pode ser baixo por conta justamente dele estar dentro d'água, né? Então, no NSPT você já vai verificar isso, mas também você vai ter que avaliar a questão da água. Mas, por exemplo, uma camada fraca, mesmo que ela não esteja dentro d'água, ela pode comprometer a integridade da estaca, né? O material, ele permanecer íntegro. Então, por isso que essas faixas são importantes. Primeiro,
que existem faixas indicadas, então, por exemplo, menor do que isso não pode usar determinada estaca, maior do que isso não pode usar determinada estaca, então ela tem que ser usada nessa faixa, nem menos nem mais, nessa faixa. Por que não pode ser usada menos? Porque pode comprometer a integridade por esse motivo. Então, cada uma vai ter o seu motivo, cada um vai ter a sua condição. Isso você tem que saber. Por exemplo, existiram algumas obras, né? Por exemplo, próximo semana a gente vai ter o evento. Eu convidei alguns engenheiros que têm muita experiência prática e eles vão justamente mostrar para vocês alguns casos de problemas que podem acontecer. Aí, assim, alguns problemas que eu já ouvi foi, por exemplo, equipamento que quebrou, perfuratriz que quebrou. Perfuratriz, vocês sabem que, por exemplo, dependendo do tipo de estaca, a perfuratriz pode ser caríssima, né? Ela tem todo um equipamento por trás de execução, ela não só perfura. Então, teve casos de perfuratrizes que são muito capazes que quebraram por conta da rigidez do solo. Então, se você não analisar a faixa que você tem que atravessar, você pode chegar a quebrar o equipamento, tentar forçar. Então, isso não está certo. Se você vê que o equipamento está tendo dificuldade, claro que pode ser um problema no equipamento, para você ter uns mecânicos para olharem. Mas, se for problema no solo, você vai ter que interpretar essa questão. A utilização acima ou abaixo do nível d'água, isso é que vocês sabem, né? Tem estacas que não podem. Aí você vai olhar lá nas suas faixas, onde é que está o nível d'água e se a sua fundação vai ter que atravessar esse nível d'água para chegar na profundidade escolhida. Produtividade, você só vai influenciar por a questão da utilização da obra, do cliente, né? Aí você vai pensar, tem estacas mais produtivas que outras, então você vai pensar, né? Vai depender da utilização da obra, finalidade da obra. O nível de ruído e vibração vai depender de quê? Da região. Então, por isso você tem que estudar como é a região ao redor do local da sua obra. Se ela sofrer impedimento por causa dos locais vizinhos, né? A limitação de ruído e de vibração, então você vai ter que eliminar bastante estaca aqui. Pode ser que ela seja viável em todos os aspectos, mas só por causa do ruído e da vibração você não vai poder usar, aí vai ter que escolher uma mais cara, né? É complicado. Mas, por exemplo, o ruído pode ser afetado por conta da utilização das obras vizinhas e a vibração por causa do solo, né? Se os solos vizinhos forem mais fracos, possa ser que uma vibração que você utilize venha a produzir amolecimento, né, nos solos vizinhos, ou uma vibração que pode levar à ruptura das fundações vizinhas ou das obras vizinhas mesmo. Por exemplo, vai depender muito. Se as obras vizinhas estiverem assentadas a uma profundidade além do solo que você está vibrando, aí ela vai suportar. Mas se, por exemplo, forem fundações mais rasas, então o solo de base delas vai ser influenciado, né? Porque a vibração vai começar da superfície e vai descendo. Então, toda aquela região está sendo afetada, todo aquele solo está sendo afetado por essa vibração. Então, você vai ter que verificar todo o raio de influência e se as fundações vizinhas não vão ser afetadas, porque se for, você vai ter que arcar, né? Com as consequências. E mesmo que você garanta que não vai acontecer nada, você vai usar e você sabe, tem ciência de que aquela vibração que aquele equipamento executa, produz, não chega a influenciar aquelas obras, então você tem que documentar isso, e se você garante isso, você tem que ver as condições das obras vizinhas, né, e deixar tudo documentado, porque por mais que você tenha certeza que aquilo não vai acontecer, né, o vizinho pode se aproveitar da situação e culpar você. Isso é muito chato, né? Isso pode prejudicar o nome da empresa, do profissional, né? E causar gastos.
a essa questão da acessibilidade, né? Digamos que você venha a atender todos os pontos, mas o seu equipamento não é acessível para o local que você vai trabalhar. Aí você vai vir de quê? De helicóptero, né? Não. Então tem que pensar nisso aí. O peso do equipamento. Aí você vai verificar se. Gente, isso aqui os engenheiros estavam comentando, né? Eu acho muito interessante, assim. Porque eles falam disso, parece até que eles não sabem das consequências, sabe? Pessoas tão experientes, eu fico assim, sem entender. A pessoa falando que o equipamento dela afundou na obra. Foi na minha aula de doutorado, foi. Estava na minha aula de doutorado essa semana passada. Aí o professor comentou que o equipamento deles afundou no terreno e tombou. Aí eu olhei assim, como assim? Por quê, né? Isso aconteceu. Se antes de você escolher uma fundação, você tem que verificar se o seu solo suporta aquele equipamento. Aí, assim, se ele que estava executando não sabia, porque não foi ele que projetou, não foi ele que planejou. Então, isso aí foi problema do projetista, né? Que não realizou essa análise. Agora, quem está executando tem que pensar também, que vai que botem a culpa nele, né? Acontece com o equipamento, por exemplo, for dele. Aí ele tem que dar uma olhadinha no solo, ele tem que dar uma olhadinha no projeto de fundações para poder ter base, né? Para o que ele vai fazer também. Custo de mobilização de equipamentos e custos gerais, né? Possa ser que realmente o seu equipamento, sua fundação seja viável tecnicamente, mas os custos não sejam, não se expliquem, né? Não valham a pena. Então, pode ser que você gaste mais, muito além do que você vai lucrar com aquela obra. Então, vai valer a pena. Por isso que é importante você ter um conhecimento geral do valor que se gasta de uma fundação para outra. Então, para analisar cada um desses pontos, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é, conhecendo, sabendo o que tem que ser levado em conta, vocês registrarem, né, todos os pontos, todas essas características da sua obra. Você vai analisar o projeto, então você vai pegar um projeto de estruturas, o arquitetônico, a distribuição de cargas, o quadro de cargas, as cotas, ter todas essas informações, a utilização da obra, para que onde é que você vai aplicar. Aí você escolhe um terreno dentro da região que você ficou responsável lá na ilha de Florianópolis. Escolhe uma região lá, um bairro, né, que aquela sua sondagem se aplica, e você vai considerar aquela sondagem como sendo do seu canteiro de obras. Aí você vai estudar as características, aí você vai dizer, a faixa de NSPT, vou ter que passar por essa faixa aqui ela pode comprometer, essa outra aqui também pode comprometer, é muito alta, essa outra é muito baixa, eu vou ter que atingir essa profundidade, a profundidade é de 50 metros, a carga é de tanto, então você vai botando lá as características da obra, aí você vai mostrar lá, você vai fazer uma imagem, né, através de imagens do Google Earth, né, aí você vai verificar os arredores da sua obra, o tamanho do seu canteiro de obras, o espaço que você tem disponível para você mobilizar o equipamento lá dentro. E você também analisar os acessos externos, se dá certo aquele equipamento entrar. Porque, por exemplo, tem equipamentos que são de esteiras, que tem que ser levados por caminhões, né, ou por carregadeiras muito grandes, e outros equipamentos que são menores, então os caminhões são menores também, então você tem que avaliar o tamanho que você vai, né, de estrada que você vai ter que ultrapassar, percorrer para chegar lá. Então, você vai verificar se a estrada tem boas condições, certo? Se ela tem resistência para aquilo. E vai verificar o que? Acho que é isso. A questão geológica do seu terreno, o nível da água, né? Todas essas características.
Aí vai pontuando e depois você só vai comparando com o que cada estaca tem. Aí lá no tópico 2.4 tem algumas informações, e no capítulo 3 tem algumas informações sobre a região, né, geológica da região, além do tópicozinho de cada um de vocês, que é o... Aqui, ó, que diz o tópico. 6.5, 6.6, né? Mas lá no capítulo 3 e 2.4 fala também um pouco mais. Desirê, no caso, por exemplo, eu fiquei com um caso. Aí, lá, o meu caso que eu fiquei, eu vou ter só, tipo assim, as informações e características do terreno. Aí, no caso, eu vou pegar um projeto meu, sei Isso, lá, de algum membro da equipe, para ser executado naquele terreno. isso. Ah, pronto. Você Aí, vai ter que, você vai escolher um projeto que tem essas informações. Tem a projeto arquitetônico, o projeto estrutural, tanto a parte frontal como a baixa, a planta baixa, para poder você verificar, né, as distâncias, as cotas, os locais onde os pilares estão, os locais onde você tem que aplicar as estacas, porque pode ser que estejam muito próximas. Aí, se estiverem muito próximos, pode atrapalhar a execução de determinado número de estacas, então você tem que analisar isso aí. Se você vai ter o espaçamento exigido por norma, se você usar aquele número de estacas para aqueles pilares, tá entendendo? Por exemplo, se você considerar uma construção normal, né, que tem aquelas regiões da caixa d'água que são os pilares bem carregados, eles normalmente são próximos. Então, ali você teria que ter uma densidade maior de estacas, por exemplo, dependendo da que você vai precisar usar. Aí você tem que verificar se a sua obra, o seu projeto atende os requisitos da norma, né? Aí você vai precisar do quadro de carga, da distribuição, essas coisas. Então, isso aí vocês vão pesquisar, vocês vão escolher um projeto que vocês tenham disponível que tem essas características. Aí eu dou aqui uma exigência de que o menor... Aqui, ó. A carga mínima do pilar mais carregado tem que ser 300. Digamos que no seu projeto estrutural, está distribuído em vários carregamentos. Tem de 40, tem de 50, tem de 10, tem de 100. Não dá certo. Só dá certo se o mais carregado tiver, no mínimo, 300. Então, pode ter mais, mas não pode ter menos do que isso. Certo? É isso. Aí você vai fazer o estudo de viabilidade técnica, que é pontuar todas essas características, ler, né, a NBR 6122 para saber os limites que ela estabelece e ter o projeto para analisar a viabilidade técnica e depois a econômica, porque quando você avaliar a viabilidade técnica, possa ser que mais um tipo de fundação dê certo lá, mas você vai ter que verificar a questão econômica, qual seria mais viável economicamente. Além disso, né, dentro da viabilidade técnica, está o assunto que eu acho que não coloquei o tópico aqui, que é a questão ambiental, né? Aqui em cima, né, ó. Acho que eu não coloquei, eu coloquei vantagens e desvantagens específicas e restrições, né, que inclui a parte de ambiente, né, ambiental. Tem umas que precisam do uso de lama betonítica, o polímero. O polímero é muito caro, certo? Mas é indicado porque ele permite ser usado debaixo d'água. E a lama betonítica permite, é mais barata, só que ao mesmo tempo ela é muito contaminante. Então você tem que ver essa questão aí na hora de você escolher. Tá certo, gente? É isso. Mais alguma pergunta?